Ora, hoje vamos falar de regras. É algo que tem que se impor, porque senão não eram regras. Nós, passado quase uma semana de quarentena voluntária, os que a estão a fazer, sabem que não é fácil impor regras. Tudo o que vocês combinaram, mesmo que elas fossem democraticamente aceitas, há sempre alguém que não as cumpre. Por isso, as regras é sempre algo que se impõe. Não há regras que sejam aceites e sempre cumpridas. Há sempre alguém que falha. Aliás, o próprio princípio da regra é para todos fazerem. Porque se todos fizessem, não eram precisas regras. Todos faziam. Por isso existiam sempre as regras. A sociedade em si está cheia de regras, não é? Não podes andar a mais de X de quilómetros na autostrada se não tens uma multa, não podes falar ao telefone, tens uma multa, não atirem lixo para o chão, tem uma multa, não abandonem animais, tem uma multa, não maltratem pessoas. Há sempre regras e penalizações para essas regras. Nós neste momento estamos num dilema curioso da própria humanidade. É porque as regras podem nos salvar, mas as pessoas não veem as regras como algo que lhes seja útil. Nós estamos em Portugal e Portugal não gosta de regras. Regras em Portugal não é para nós, é para os outros. Até o próprio governo, não é? Nós fazemos porque outros fizeram. Mesmo que a lei seja clarinha como água, não se pode fazer. A própria Constituição Portuguesa, aquilo que nos rege como sociedade de direito, são regras. Não é? Estão lá as regras que nós temos que cumprir, tendo os nossos direitos por as cumprirmos. Há direitos e deveres. Não é? O papel mais violado neste país é a Constituição Portuguesa. Não é? Existem as regras e existe sempre uma meia dúzia de inteligentes, não é? Que geralmente, e por coincidência, são todos ricos, que estudam como é que se consegue escapar àquelas regras e depois vendem essa sabedoria a todos os outros chicos espertos, né? Que acham que as regras não é para eles. É para todos, menos para eles. Daí passa-se para o Estado português, não é? Isto é um Estado em que deveríamos todos sentir-nos como Estado, todos contribuirmos para, e o que acontece mais em Portugal é as pessoas, por exemplo, não pagarem impostos. Isso não é comigo, é com os outros, não é? A economia paralela em Portugal, aquela que não é declarada, é maior do que a legalizada. Por isso, isto não funciona. Não é? Este Estado, o Estado em si, que somos todos nós, por isso existem as regras, as penalizações e a utilidade das regras, mas nós não vemos utilidades destas regras. Não é? Neste momento que a autoridade tem o Estado de dizer que se vocês não cumprirem regras, são penalizados. O próprio Estado, todos os dias, não cumpre regras. Por isso, o cidadão não se revê no Estado. Claro que isso leva a que 70% das pessoas tenham ficado em casa. Não cumprindo a regra é um dever. Não é? Um dever para todos. O que nos está a faltar desde há muito tempo, e que agora com a crise está a ser revelado, é que nós não pensamos nos outros. Pensamos em nós. Não é? Por isso, neste momento, nós temos as próprias autoridades deste país em pânico, mas não estão em pânico de preocupação, porque essa eles conseguem gerir, criam focos grupos e arranjam ali meia dúzia de medidas para limpar a imagem. Estão em pânico porque vão perder votos. Não é? Nós, que estamos aqui em isolamento social e a ver que os hospitais não funcionam, não estamos preocupados com os votos, estamos preocupados com a vida. Não é? Os que estão em quarentena. Porque o próprio governo deveria utilizar a sabedoria que tem em Portugal. Existe muita pessoa que é especialista em várias áreas, mas não são utilizadas. Porque na própria comunicação que o governo faz ao país neste momento, numa situação de crise, toda a comunicação devia ser estudada. Falar numa mesma frase em isolamento social obrigatório e na mesma frase pôr a palavra exceção, a própria palavra exceção já esvaziou o obrigatório. Porque se existe uma exceção é porque não é obrigatório. E nós estamos num país onde as exceções são regra, não é? Há sempre aqueles que roubam e que não são penalizados, os que enriquecem por magia, depois tem os que têm bons advogados e as regras não se aplicam a eles. Ora, nós estamos habituados a viver assim.
neste momento estão-nos a pedir a todos como sociedade, o pedido é legítimo e tem, por fim, um bom objetivo, que é nós salvarmos, que nós sejamos bons cidadãos. Alguns estamos em casa de quarentena, não é? A pensar nos nossos e a pensar nos outros. Mas todos nós temos no nosso grupo de amigos e de familiares aquelas pessoas que dizem isto não é nada connosco, não é? Isto vai passar, isto não é nada assim, eu vou trabalhar, eu vou ao café, eu vou passear e vemos-nos na rua, não é? Mesmo com pedidos dos médicos e enfermeiros, que todos os dias estão na linha da frente a ver que sem condições não vão conseguir salvar as pessoas, a pedir fiquem em casa, lembro, vou repetir, fiquem em casa, isto é um pedido tão simples que eu não percebo como é que as pessoas não conseguem compreender. Claro que é um pedido simples de fazer porque salva vidas, mas é muito difícil concretizar. É difícil estar em casa. Eu, por exemplo, já estou há uma semana em casa e o meu corpo, da falta do exercício, não que eu seja uma pessoa que faça muito exercício normalmente, mas nós mexemos-nos, né? Vamos daqui ao carro, do carro ao café, do café às consultas, à câmara, ao supermercado. Mexemos-nos. Neste momento nós não nos estamos a mexer, por isso, além do parte medo, pânico e ansiedade que temos a parte física também já a começar a dar de si. É muito complicado. Eu já pedi a uma pessoa amiga, neste caso uma professora de Educação Física, que fizesse alguns vídeos que depois irei publicar de ginástica parada. Por isso, ginástica nós podemos fazer quietos. Neste caso, só mesmo por causa da circulação sanguínea e das posturas, porque nós precisamos neste momento, nem todos podem ter terraços e quintais para correr e fazer exercícios. Nem todos temos a saúde para fazer aquele exercício normal dos abdominais, das flexões e tudo isso. Por isso o pior são aquelas pessoas que não podem fazer nada. Tudo isto está a criar uma mistura muito explosiva. Porque nós achamos que em Portugal não se vai passar a mesma coisa que acontece em Espanha e Itália e que aconteceu na China, não é? Devíamos estar todos a contribuir para o que aconteceu em Macau, que é o melhor exemplo. Mas é uma exceção. Por isso, todos os outros andam a fazer as neiras. Macau fez as coisas certas. Mas como é uma em muitos, é uma exceção. Por isso, nós não cumprimos exceções. Nós cumprimos a regra. É fazer as mesmas asneiras dos outros. Até agora, eu falava de mortes como sendo algo que via nas notícias. Mas um irmão de uma cunhada minha já está contagiado. Por isso, já entrou no nosso núcleo de conhecidos. Irá entrar no vosso. Aí se calhar nós começamos a perceber que isto de que só acontece aos outros não é bem verdade, não é? Temos que saber aqui que sempre que há exceções, essas exceções serão para estes valentes e corajosas pessoas que estão a trabalhar para nós, sociedade. Há profissões nobres, não é? Os médicos e os enfermeiros, quando juraram no final do curso, era salvar vidas. É isso que eles estão a fazer, pondo a sua vida em perigo. Claro que eles não podiam funcionar se não houvessem outras profissões, não é? Que estão a suportá-los, não é? Com muito piores condições, com muito piores ordenados e com menos motivação. Mas têm que fazer, porque senão isto não funciona, não é? Assistentes operacionais, as empregadas da limpeza, os camionistas, as autoridades, os bombeiros, tudo isto tem que funcionar. Quem se pode dar ao luxo de estar em casa, fica em casa. E quando eu digo pode-se dar ao luxo, é alguém que pode falar com o patrão e dizer vamos dar um tempo. É alguém que tenha poupanças, é alguém que tenha pessoas em casa de sério risco, idosos e adolescentes com problemas, ou adultos com problemas já conhecidos antes e que podem ser agravados, não é? As hipertensões, as asmas, as diabetes, todas estas pessoas, de forma a nós nos protegermos. Porque o que acontece agora, passado uma semana, é que as pessoas estão a ficar fartas, não é? E depois, havendo a exceção de poder ir passear o cãozinho, lá vou eu. Havendo a exceção de ir comprar comidas, lá vou eu. Havendo a exceção de ir à farmácia, lá vou eu. Havendo a exceção de ir passear o cãozinho, que dá para tudo. Dá para ir até à praia, dá para ir até ao parque, dá para ir ao emprego ver como é que estão os colegas, à casa da mãe, do tio e do sobrinho. Por isso, estas exceções vão nos matar.
Eu não ouvi ainda nenhum médico dizer fiquem em casa, exceto estas pessoas. Não. Eles estão a pedir fiquem em casa. Mas o governo já disse fiquem em casa, excetuando estas. Pronto, lá estamos nós aqui nesta situação, mais uma vez que é difícil de gerir. E que depois, mentalmente e fisicamente, mas mentalmente, que é a minha área, tudo isto vai criar situações que as pessoas não sabem gerir. O sono está a ficar afetado. As ansiedades neste momento estão a levar as pessoas a que, como não fazem o exercício físico que podiam aliviar essa ansiedade, estão a acumular. Os medos, as fobias das pessoas que já tinham e que agora agravam, não é? As depressões, não é? A sintomologia depressiva que está a aumentar exponencialmente, principalmente nos idosos. Por isso é que neste momento, e se vocês repararem bem, é mais difícil gerir este segmento dos idosos, não é? Porque para já eles próprios acham, antes desta crise toda, que não têm o tratamento devido e com respeito por serem idosos, não é? Uma sociedade como a portuguesa não cuida dos idosos. Por isso, eles para si já acham que não deviam estar cá a fazer nada e a esperança de vida deles é pouca. Neste momento, são os únicos que não estão a pensar na vida. Ir antes ou ir depois, para eles é indiferente. Por isso, podem continuar a ir tomar um cafezinho, podem continuar a ir jogar às cartas. O Estado de Emergência Nacional, neste momento, tem lá a indicação de que o isolamento social para estas pessoas de mais de 70 anos é obrigatório. Mas lá vem outra vez a palavra, excetuando se tiverem que fazer isto. Pronto, lá se foi a obrigatoriedade. Porque estas pessoas são as primeiras pessoas que, se ficarem infectadas, vão morrer. Nós temos que ter consciência, e os médicos e os enfermeiros estão fartos de nos dizer, de que nós somos 10 milhões e existem no máximo 1500 respiradores automáticos em Portugal. Quer dizer que tem que haver decisões. Itália e Espanha já estão a dizer que as pessoas idosas e as pessoas com doenças graves não são a prioridade, porque a prioridade, como elas são, é que elas têm mais esperança de vida e os saudáveis. Eu acho, mas é que sempre que nós saímos à rua, quem está em quarentena, essa pessoa própria está a tomar aqui uma decisão. É qual dos meus familiares que fica em casa é que eu vou matar. Mas tenho uma notícia má para vos dar. É que vocês não têm esse poder de decisão. Porque se vocês saírem à rua e vierem infectados, não matam um ou outro, não podem escolher. Eles ficam todos infectados. Um contágio é isto. É nós contagiarmos alguém. Não é uma pessoa. Por isso, neste momento é preciso nós pensarmos nos outros. Acatar ordens pelo um bem comum de saúde pública, a nossa vida, é uma forma de amor também pelo próximo. Neste momento, o que nós precisamos é deste amor. E ele não se está a revelar. Por isso, pratiquem esse amor, começando pelo vosso núcleo familiar. Qualquer pessoa que queira sair, vocês têm que dizer que não pode sair. Irei fazer a seguir um vídeo sobre o racionamento da alimentação, porque realmente é uma preocupação nossa, não é? Nós estamos em casa e a comida não é interminável. Mas temos que racionar. E se tivermos que comer só uma refeição por dia, essa terá que ser a solução. Mas para isso vejam o vídeo a seguir, porque é um assunto que vai demorar mais algum tempo. Neste momento o que é necessário é as regras para nós podermos sobreviver têm que ser cumpridas por todas. Porque se não houverem estas regras de bom senso, vai ser a lei do mais forte. E os mais fortes são aqueles que conseguem estar em casa e os mais fracos são os gabarolas e os fortalhados que andam na rua a pensar que isto não é nada com eles. Pronto, será assim que será feita a escolha. Por isso espero que vocês amem o próximo, que vos está próximo, de forma a que todos consigamos no futuro estar cá para isto ser uma recordação, não boa, mas uma recordação ultrapassada. Obrigado.